Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício, que é o exercício de geometria analítica, que diz o seguinte: encontre as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A, x igual a 2, y igual a 0, z igual a menos 3, e que é paralela à reta S de equações 1 menos x sobre 5 igual a 3y sobre 4, que é igual a z mais 3 sobre 6. Perceba que é um probleminha que envolve retas paralelas, né? E no espaço R3, né? No nosso sistema tridimensional de coordenadas. No nosso sistema tridimensional de coordenadas, nós temos algumas equações de reta, né? Que definem uma reta a partir de um ponto P dessa reta e um vetor diretor. Ou seja, se eu tenho um ponto P que define a posição dessa reta no espaço, perceba que se você imaginar o espaço tridimensional e fixar um ponto nesse espaço tridimensional, por esse ponto passam infinitas retas. Bem, dessas retas, elas apontam para várias direções. O que define a direção é um vetor. Então nós vamos ter um vetor aqui, que é o vetor V, que é o vetor diretor dessa reta. Então, se nós pegarmos aqui uma reta R, essa reta R passa por esse ponto, tem essa direção e ela fica definida por esse ponto, esse vetor. Então, o que define uma reta no espaço tridimensional é um ponto e um vetor. E a partir daí nós tiramos as nossas equações, né? As nossas equações vetorial, paramétrica e simétrica de uma reta. Se o nosso ponto P for um ponto XP, YP, ZP, se nós pegarmos um ponto qualquer dessa reta, x, y, z, nós temos a nossa primeira equaçãozinha. Perceba que um ponto qualquer dessa reta, né, imagina aqui um ponto qualquer dessa reta, um ponto de coordenadas x, y, z. Eu posso calcular as coordenadas x, y, z através do ponto P e do vetor, que se eu pego o ponto P e somo um múltiplo de V, eu acho o x, y, z. É a primeira equação. A primeira equaçãozinha que nós temos, né, que é a equaçãozinha vetorial, é que um ponto x, y, z qualquer da reta é igual ao xp, yp, zp, ponto que define a posição, mais um parâmetro t, que multiplica o vetor diretor v, que aqui é dado por f, gh, para diferenciar essas letras aqui dos pontos, né? Então essa seria a primeira equação. Primeira equaçãozinha, equaçãozinha vetorial. Se você isolar cada uma dessas coordenadas, você vai perceber que o x é dado em termos de t, né? O x é o xp mais t vezes f. O y é dado em termos de t e o z também. Então são chamadas equações paramétricas. As equações paramétricas, nós temos que o x é o x do ponto P mais t vezes f. O y é o y do ponto P mais t vezes g, e o z é o z do ponto P mais t vezes h. Perceba que as equações paramétricas saem da sua equação vetorial. Na verdade, a ideia é, se eu pegar o ponto mais um múltiplo de v, eu acho o ponto x, y, z da reta. Se você isolar o t em cada uma dessas equações, você vai ter outro conjunto de equações. São chamadas equações simétricas, né? Então, se você isolar o t em cada uma delas, você vai ter um conjunto de equações com esse aspecto, né? Primeira, segunda, terceira. O t nessa primeira equação é o x, né? Passo o xp para cá, dividido por f. Na segunda equação, t, que é o mesmo nas três, por isso a igualdade, é o y menos o yp dividido por g. E por último, z menos z do ponto P dividido por h. Tá? Essas aí são as três equações, né, que nós vamos usar aí para resolver esse exercício.
Quando ele fala que uma reta R é paralela a uma reta S, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui uma reta R, uma reta S que lhe é paralela. Perceba que a reta R foi dado um ponto A, então ela passa pelo ponto A. E na reta S foi dado o conjunto de equações simétricas, né? A reta S tem por equações simétricas, né, as equações 1 menos x dividido por 5, 3y dividido por 4 e z mais 3 dividido por 6. Perceba que as equações simétricas da reta S, elas não estão nessa forma. Dessa forma aqui nós conseguimos identificar quem é o x do ponto P, o y do ponto P e o z do ponto P, para colocar aqui na equação paramétrica. Quem é o f, g, h do vetor diretor, para colocar aqui nas equações paramétricas. Aqui ela não está nessa forma. Mas nós podemos fazer algumas alterações. Por exemplo, em vez de x menos o x do ponto P, eu tenho 1 menos x, né? Então eu vou alterar esse primeiro membro da igualdade fazendo o seguinte. Nossa reta S é uma reta que tem... Se eu multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, lembra que eu posso fazer isso, né? Estou multiplicando por menos 1 numerador e denominador. Eu vou ter x menos 1 dividido por menos 5. Então eu deixo esse primeiro membro aqui desse conjunto de igualdades na forma de x menos xp sobre f. Então eu sei que o xp é 1 e o f é menos 5. Aqui eu não tenho y, né? Tenho 3y, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 3, né? Se eu dividir tudo por 3, isso vai ficar... Lembra que eu posso dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. É uma fração, né? Seria multiplicar por 1/3 em cima e embaixo. 3y dividido por 3 é y. 4 dividido por 3 é 4/3. Mas e o y? O y ficou menos o quê? Não é y menos yp? Se não aparece nada, é porque é y menos 0. Então, no segundo membro da igualdade, da segunda fração, eu descobri que o yp é 0 e o g é 4/3. Então, isso é igual a z mais 3 sobre 6. Então, aí nós temos aí a última igualdade aqui, não precisa mexer, né? Z menos z do ponto P, isso aqui é positivo, quer dizer que o z do ponto P é menos 3. O que nós tiramos daqui? Nós tiramos que o ponto, né, dessas equaçõezinhas aqui, nós tiramos que o ponto que marca a posição da reta S no espaço é o ponto P, x igual a 1, y igual a 0, e z igual a menos 3. Então, esse é o ponto que define a posição da reta S no espaço. 1, lembra que é x menos xp, né? Então xp igual a 1, y menos yp, yp igual a 0, e z menos ep, z do ponto P igual a menos 3. E o vetor v, que é o vetor diretor da reta, é o vetor menos 5, 4/3, e 6. Então nós temos aí o vetor diretor, né, da reta S. O que nós vamos saber? Como essas duas retas são paralelas, o vetor diretor, lembra que a reta S, ela passa aqui desse ponto P e tem um vetor diretor V, que é o que define posição e direção dessa reta. Só que a reta R é paralela a ela, então ela tem a mesma direção. Se ela tem a mesma direção, ela tem a mesma direção do vetor V. Então eu vou usar o mesmo vetor, né? Ela só tem uma posição diferente no espaço, ponto A. Eu vou usar o mesmo vetor diretor da reta S para achar as equações paramétricas da reta R. Então a minha reta R é uma reta que tem as seguintes
equações paramétricas x igual, y igual, z igual. Tudo lembra que para equações paramétricas é x, y, z em termos de t, né? Qual é o ponto pelo qual a reta R passa? É o ponto 2, 0, menos 3. Então, 2, 0, menos 3. Qual é o vetor diretor da reta R? É o mesmo vetor diretor da reta S, já que elas são paralelas, têm a mesma direção. Então, é o vetor menos 5, 4 terços e 6. Então, menos 5t mais 4 terços de t mais 6t. Então, estas são as equações, né? As equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A. X igual a 2, y igual a 0, z igual a menos 3 e que é paralela à reta S de equações simétricas, né? As equações foram dadas dessa forma, nós colocamos nessa forma e achamos o vetor diretor menos 5, 4 terços e 6, que é o vetor diretor da reta R. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Muito obrigado. Deixe o like, é importante.